Judas se enforcou? Será? Eu sou o Paulo Rosa e este é o quadro Tira Dúvidas do meu canal Paulo Ensina. Paulo ensina pra você. Muito bem, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulo Ensina. E hoje, seguindo uma tendência de estar sempre conectado com os acontecimentos à nossa volta, né? E em homenagem, também fazendo coro ao Setembro Amarelo, nós estamos no mês de setembro, e esse Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção do suicídio. E eu trago uma questão bíblica aqui para vocês, do ato de suicídio mais famoso da Bíblia, né? Que foi que envolveu o apóstolo Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Ele era um dos 12. E por que essa pergunta? Se Judas se suicidou? Principalmente por causa de dois textos da Bíblia que falam a respeito. Eu vou ler para você entender por que eu usei essa pergunta para chamar a sua atenção. O primeiro texto é Mateus capítulo 27, versículo 5. Olha só. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então, Mateus, ele fala que Judas tentou se desfazer aquela traição, né? Ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata, e quando ele chegou para devolver as moedas, os responsáveis ali não aceitaram. Não, isso aí é problema seu, a gente já conseguiu o que queria, você se vira para lá. E ele julgou as moedas ali no templo, e Mateus está dizendo que ele saiu dali para se enforcar, tá bom? Agora olha só o texto de Atos, capítulo 1, versículo 18. Vejam. Ora, este homem, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Bem, pessoal, Lucas foi o autor do Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Portanto, nós estamos falando aqui de dois evangelistas, Mateus e Lucas. É normal a gente ter aparentes divergências entre eles, porque eles têm pontos de vista diferentes para relatar o mesmo episódio, não é? Existe diferença entre eles, né? Mateus teve convivência pessoal com Jesus, Lucas não teve, né? Mas Lucas teve essa honra de ser um dos escritores da Bíblia. Inclusive, ele é o único escritor não judeu, né, que ajudou a compor o texto sagrado. E um fala que da intenção de Judas, ele saiu para se enforcar, e o outro fala depois que aconteceu, já com ele morto. Então, a aparente divergência é essa, mas na verdade não tem divergência. Um fala do que pretendia, né? E o outro fala do ocorrido já finalizado. Tá certo? E o que é o suicídio? O suicídio é um ato voluntário, é um ato intencional que a pessoa pratica para tirar a própria vida. Interessante que não tem uma lei bíblica, não tem um mandamento bíblico proibindo isso. E por que a gente condena e a gente afirma que a Bíblia condena? É porque isso é no mínimo uma extensão, né, do mandamento lá de Êxodo 20:13, não matarás. Então, não matarás, inclusive a si mesmo. Também a tradição, né, tanto dos judeus quanto dos romanos, dos povos no geral, eles condenavam essa prática. Pois é, o Judas, ele foi interesseiro, ganancioso. Ofereceram para ele um dinheiro alto, e ele não pensou duas vezes
e entregou Jesus para as autoridades ali daquela época. Se arrependeu, não encontrou espaço para efetivamente viver esse arrependimento, né? Que é essa mudança de comportamento, e não lhe restou outra saída senão praticar o autoextermínio. Eu finalizo esse vídeo, né? Eu nem sei se eu respondi, mas a resposta é que sim, ele se suicidou. E a divergência é que Mateus fala da intenção dele e Lucas, lá em Atos, fala já concluído. Mas aí alguém fala assim, por que que está falando lá em Atos que ele caiu, né, e se partiu pelo meio, né? Todas as suas vísceras, os seus intestinos se derramaram. Isso aí pode ter sido uma queda. Ele armou ali um local para se pendurar e depois que subiu ali para se enforcar, deve ter se rompido a corda, ele caiu de uma altura, bateu a cabeça, se cortou ao meio. Isso aí é tranquilo de entender. Só que a dúvida ou a resposta à pergunta é: ele suicidou? Sim, ele suicidou, né? A Bíblia não deixa margem para a gente pensar diferente. A intenção dele era essa e ele acabou concluindo. Bem, Judas, ele fez isso porque não encontrou espaço para o arrependimento. E eu diria para você, a única forma que o homem tem para se livrar das consequências nefastas e deletérias do pecado na vida dele é o arrependimento. Porque o arrependimento é um retorno, sabe? É meia volta. Eu estou indo numa direção, se eu me arrependo, eu faço meia volta e chego para cá. Você precisa de Deus para isso. O homem precisa da ajuda do Espírito Santo para se arrepender. O homem precisa desse convencimento que é o Espírito Santo que promove no coração dele para que ele se arrependa, peça perdão a Deus e aí sim ele fica livre dos seus pecados, né? As consequências eternas que ele impõe na vida de cada um de nós. Esse é o vídeo de hoje, espero ter te agradado de alguma forma. E por isso eu peço aí o seu like, a sua participação, os seus comentários, que você possa também divulgar esse vídeo, passar para outras pessoas e que você ajude de alguma forma nesse Setembro Amarelo para que pessoas não cometam. Olha só, 17% dos brasileiros, 17% já pensaram em se suicidar. E desses 17%, 4,8% chegaram a executar o intento. Concluíram a sua intenção. É muita gente, é muita gente. E esse número é crescente em todo o mundo. Então, faça a sua parte aí, ajude alguém com esse vídeo e vamos nessa aí, porque a gente nunca pode achar dificuldade assim em ajudar alguém. Tá bom? É isso aí, canal Paulo Ensina.